dia, sou o professor Bruno Mesquita, vou estar dando aula para vocês de diagnóstico por imagens, né? Que é uma matéria tranquila, mas tem que ter um carinho especial, né? Porque muita gente tem dificuldade com a questão das imagens, não é? É uma primeira aproximação também com esse tipo de estudo, né? Bom, vou tentar fazer o mais fácil possível para vocês e que também vocês gostem, né, da matéria. Essa primeira aula é uma aula mais introdutória, é bem tranquila na verdade, para ir se já acostumando com a nomenclatura, como que se vê um estudo, analisar bem os tecidos, os pontos mais importantes, né, que vocês têm que saber, e já para dar uma base para as próximas aulas serem mais proveitosas, né, porque essas aulas de base físicas são importantes e fundamentais, elas são fáceis, mas são fundamentais, né, então muito importante é dar um carinho especial. Bom, vamos continuar com a aula, vou desligar a câmera aqui para focar na apresentação. Beleza, vamos começar. A primeira que vamos ver é a radiografia. Bom, a radiografia, vocês já conhecem, todo mundo já deve ter feito uma radiografia antes, muito usado para patologias pulmonares, né, principalmente de tórax e outras osteoarticular. Aí tem um exemplo de uma radiografia de tórax, pulmão, frente, né. A gente vai explicar bem como ler essa imagem, como diagnosticar, as bases da radiografia. Bem, quando começou a radiografia? Lá em 1895, por um físico alemão chamado Conrad, que ele experimentava com os raios catódicos, né, que depois vai gerar o raio-x, e notou que das propriedades do raio-x, né, que ele tem um efeito de luminescência. Aí nisso que ele entendeu que tem esse efeito de luminescência, ele testou com a mão da própria esposa, né, a radiação. E daí veio a primeira radiografia da história. Aí a mão da esposa dele com o anel, né, e o Conrad à esquerda. Bom, qual que é o uso hoje em dia da radiografia na medicina? Bastantes usos até na odontologia, fluoroscopia, mas nós usamos mais em tórax, aparato ósseo, né, e abdominal. De todos esses, tórax dá mais informação ainda. Dá para diagnosticar doenças, pneumonias, né, tuberculoses, até cardiopatias, né? E, obviamente, na óssea, porque, como vocês podem ver, a radiografia, ela destaca bem o aparato ósseo, é uma das vantagens dela. Bom, como são formados os raios X? Para entender a radiografia, a gente tem que entender a formação dos raios X, né? O raio X nada mais é do que um feixe de eletrões, né, de elétrons, que saem de um cátodo, né, um polo positivo, negativo, para um anodo, né, que é um polo positivo. Bom, como que é isso? O anodo que vai trair os elétrons que são negativos tem um blanco no meio, aqui. Vamos explicar. Aqui, ó, o cátodo e o anodo. Aqui está o feixe de elétrons, que eles vão de polo negativo, né, a positivo. E vão bater nesse blanco. Quando bate nesse blanco, né, nesse alvo, ele vai esquentar. Nisso que ele esquenta, 99% da energia dissipada nele vai ser por calor mesmo, né? Porque ele vai esquentar. E 1% vai ser por radiação eletromagnética, que são os raios-x. Esse raio-x tem esse nome porque o físico que descobriu não sabia bem o que era, então botou com o nome de raios incógnita. E ficou. Mas são radiação eletromagnética, né? Por esse feixe de elétrons. E quando os elétrons batem, eles se refletem aqui, esses 1%, né? E saem do tubo. Tudo isso aqui que a gente está vendo é o tubo de raio-x, né? Lembrando que para formar os elétrons tem que ter uma diferença de alta voltagem, que faz o elétron sair do cátodo para o anodo, bater no blanco e refletir em raio-x, em radiação eletromagnética. Bom, aqui já seria a saída deles para o paciente. Bom, entendido isso, de como funcionam os raios-x, vamos pular aqui, vamos falar das propriedades deles. Por que o raio-x foi tão interessante para a medicina? Por conta de suas propriedades, né?
que ele tem de interessante? Ele tem o poder de penetração. O que quer dizer isso? Se você expõe um tecido, uma pessoa, né, a raio-x, ele vai passar por ela em diferentes, né, intensidades, né, dependendo da densidade óssea da pessoa, dos tecidos, mas todos os raios vão passar. Nisso que todos os raios passam, ele vai ter também, aqui, o efeito fotográfico. O que quer dizer isso? Que os raios que passaram vão, ao impactar numa película radiográfica, o detector, né, vai gerar uma imagem de grises, que é a foto, né, digamos assim. E o efeito luminescente, que a gente já tinha falado no início, que foi como descobriram que implantagens fluoroscópicas podem emitir luz visíveis ao contato com raio-x. E depois, esses são os efeitos responsáveis por gerar a imagem. Muito importantes, e sem eles o raio-x não seria útil, né, para isso. E qual que são os outros dois efeitos indesejáveis, na verdade? Que é o efeito ionizante e o biológico. Um tá a par com o outro. O que quer dizer o ionizante? Quer dizer que o raio-x ele tem energia suficiente para tirar um elétron de um átomo. Ele ioniza, né, o átomo. E o que isso significa? Que pode tirar tanto do átomo, o elétron, né, ionizar ele, de um ADN. Aí isso tem um efeito biológico, né, que é a capacidade de mutar células, né, o ADN, ou destruir elas. Isso aí tem mais chance de depois desenvolver uma neoplásia, né, e tudo. Por isso que o raio-x tem que ser usado com sabedoria, digamos assim. Você não pode sair emitindo radiação para qualquer um. Não pode usar em crianças, evitar não usar embaraçadas também, né? É justamente por esse motivo do cancerígeno, né? Bom, vamos voltar aos componentes do radiógrafo. O mais tradicional de todos é o analógico, que é o mais antigo primeiro, né? Que é o que a gente já havia falado. Tem o tubo de raio-x, né? Aqui, o tubo. Depois tem o colimador, que é o que vai ajustar o tamanho, a direção dos raios, né? Se fosse uma lente dos raios. O suporte da mesa, tanto o suporte para o paciente deitado, né, nesse caso, quanto o suporte para ele encostar o peito. E o chassis. O chassis é onde é a estrutura que vai receber a radiação que atravessou os tecidos, o corpo do paciente, né? E nele vai ter a película radiográfica. Essa película tem propriedade de ser fotossensível, né? Então, com o efeito radiográfico dos raios, ela vai queimar a película de acordo com as estruturas que o raio vai passando no corpo, né? E o revelado químico, que é como se fosse revelar uma foto. Não muda, não. Essa propriedade da película radiográfica. Qual que é a diferença para um digital? O digital, a diferença do analógico, os detectores são digitais. Vaga redundância. E por que isso é bom? Porque você pode processar a imagem de acordo com o software de sinais e digitalizar elas. Então, se você consegue digitalizar, você consegue salvar, enviar, editar o arquivo, de tudo de maneira digital. Então é muito mais fácil de passar informação, de ler, mexer nela, do que numa película radiográfica que ocupa, além disso, espaço, né, físico mesmo. E é mais fácil, né, de se danear com o tempo e tudo. Então, hoje em dia o que mais usam são os digitais, né? Existem os analógicos, mas o usado mais é o digital. Justamente por todas essas vantagens, né? De poder passar por outros médicos que quiserem ver, passar por computador, outros sistemas, até entre hospitais, e fica muito mais fácil de fazer o acompanhamento, né, do paciente assim. Bom, não acho que eles vão cobrar muito das componentes do raio-x, até que isso não é o propósito da cátedra. Acho que é muito importante, sim, saber como se formam os raios-x e as propriedades do raio. Esses são os pontos essenciais para saber e não pode esquecer. E sim, é perguntado com pergunta de prova também, viu? Vamos lá. A nomenclatura. Em estudo por imagens, dependendo do exame que vamos fazer, a nomenclatura, a terminologia, né, vai mudar um pouquinho. Como é que vai ser a terminologia da radiografia? Lembra que a gente falou que cada tecido tem uma resistência, né, ao passo
dos raios, uma penetração diferente? Bom, desculpa. Tecidos radioopacos, quer dizer que são opacos ao raio-x, na radiografia eles vão ser mais brancos. Tá vendo? O coração é sangue, né? Os ossos são radioopacos, então eles ficam mais brancos. Por que ficam mais brancos? Porque a película, quando o raio toca nela, ela queima, então ela fica mais escura. Então as estruturas que o raio passou ficam escuras, não brancas. É meio contraintuitivo porque o que passa se chama raio lúcido. Aí você pensa, lúcido, luz, branco. Não, é o contrário. É lúcido, luz, raio X que passou, preto, entendeu? É complicado de... Parece meio confuso a princípio, mas vocês vão se acostumando com isso. Se ficarem na dúvida, lembre que é o contrário. Raio lúcido negro e raio opaco branco. Bom, qual que é a distância ideal entre o paciente e o tubo de raio-x? É entre 1,5 m e 1,80 m. Por quê? Porque é uma distância que conserva o poder de penetração dos raios, né? E ao mesmo tempo eles ainda estão bastante paralelos. Então pega a melhor definição possível entre essas distâncias. E o padrão para tirar uma radiografia é o sentido póstero-anterior. Quer dizer que o paciente vai estar de costas para o tubo, né? E de peito com chassi, para uma de tórax. Pode ter anteroposterior? Sim. Em que estações? Que o paciente não pode ficar em pé, né? Internação e tudo. Tem um aparato que o paciente vai deitado no raio-x e o tubo de raio-x fica em cima dele e o chassi fica embaixo na mesa. Não tem problema, existe, a distância é um pouco menor, né? E vocês podem ver que geralmente esses pacientes têm catéteres. Aqui um catéter. Então, se você vê uma radiografia com catéter de tórax, provavelmente esse paciente está na cama e ele está... Então, é uma incidência anteroposterior, né? Vocês podem falar isso tranquilamente. Bom, vamos para como se pede, né? Uma radiografia, o ideal é que sempre que se peça um par radiológico. O que é isso? É frente e perfil. Aqui está frente, né? Frente e perfil. Por quê? Porque uma das características da imagem da radiografia, é que os planos são sobrepostos. O que isso significa? Significa que a imagem vai ser gerada de todos os planos ao mesmo tempo. Não tem como diferenciar nessa radiografia, se tiver uma lesão aqui, se ela é anterior ou posterior no corpo. É como se tivessem pegado todos os cortes assim e esmagado um em cima do outro e visto todos esses ao mesmo tempo. Por isso que é complicado de saber bem na incidência fronto-posterior, né? Se uma lesão anterior ou posterior. Mas, por isso que pedimos o perfil. Por quê? O perfil, a incidência é lateral. O que quer dizer? Que todas as camadas, todos os planos sagitais, digamos assim, são sobrepostos um em cima do outro. Então, se eu tenho uma lesão aqui, por exemplo, na frontal, e a gente sabe que o pulmão direito tem um lóbulo direito, né? E o inferior, a lente superior. Nessa altura aqui, não tem como eu saber se a lesão é do lóbulo médio, né, que é mais anterior, ou do lóbulo inferior, que é mais posterior. Mas se eu pego um perfil e vejo que a lesão está aqui, eu sei que a lesão é do lóbulo médio. Vocês entendem? Se a lesão estivesse aqui, ó, seria lóbulo inferior, desculpa. Porque o raio-x está vendo assim, ó. Então ele não sabe se essa lesão está em que altura está. Vocês entendem? Não sabe se está nessa altura ou nessa. Bom, pra vocês entenderem mais ou menos a importância do perfil radiológico, na prática sempre pedem mais o só frente, mas para ter uma leitura mais exata, a rotina mais exata, né, frente e perfil seria o ideal. Pronto. Para a gente já acostumando com a escala de grises das diferentes opacidades, né? Vamos ter na radiografia. Bom, na radiografia tem duas
principais estruturas que são bem radiolúcidas, que é o ar, né, ou o parênquima com ar, tipo o pulmonar, né, por exemplo. E a graça. A graça, como vocês podem ver aqui, a gordura, né, ela tem um cinza bem clarinho. Aqui, vocês podem ver que aqui é a pele do paciente, né, é gordura e osso. Mesma coisa aqui, ó, pele, gordura, osso. Pele, pele e tudo entre isso aqui é gordura. Bom, podem ver que tem um cinza bem atenuado, é bem mais escuro do que o restante da radiografia, né? Então é bastante radiolúcido. E a outra característica que o que faz a radiografia ser tão boa para o estudo de sistema ósseo é que o cálcio, né, o parênquima ósseo, ele é bem radiopaco. Então, ao redor de todo o ossinho, vocês vão ver uma linha bem branca, assim, que é o parênquima. Porque ele barra bastante a passagem dos raios-x, né? A mesma coisa passa com água, ou na medicina, né, que tem mais, sangue. Como água e sangue se vê bastante radiopaco, as estruturas vasculares vão tender a apresentar mais na radiografia, né? Então, o coração, dá para ver silhueta cardíaca por essa função, dá para ver a trama vascular do pulmão por conta disso, e vai ser muito útil para a gente depois, porque tem muitas patologias que alteram a distribuição de líquidos no corpo. Então, numa pneumonia que tem uma condensação parenquimatosa, num derrame, ou até no pneumotórax, que você vai ver mais ar, né? Vamos ver um gradiente de gris bastante distinto de uma patologia normal, que não vai nos ajudar, né, no diagnóstico. Aqui está um gráficozinho do tubo de raio-x, né, a incidência dele aqui, o corpo do paciente. Aí vai depender de cada densidade de estruturas, como que vai aparecer no chassis, né? Bom, esse é o basicão de radiografia. Eu não acho que vocês precisam saber muito mais que isso, não. É meio complicado isso a princípio de radiolúcido, radiopaco. Mas é terminologia agora, vocês vão ter que se acostumar com ela. Não é tão difícil de lidar, não. São só 4 nomenclaturas diferentes entre as imagens que vamos estudar, né? Que a gente vai estudar a radiografia, a tomo agora nessa aula. E na próxima, a ressonância é eco. Cada um tem sua nomenclatura diferente e a lógica um pouco diferente, né? Bom, vamos para a tomografia. Tomografia foi um passo importante da radiografia para tomo e utilizam o mesmo princípio físico, né? As duas utilizam raio-x. Agora eu vou mostrar mais ou menos, mais ou menos não, bastante, a diferença entre uma tomografia e uma radiografia, né? Bom, a tomografia axial computada, ela nasceu por quê? Qual que foi a diferença? Já que os dois usam raio-x, por que só não usam um, né? Porque ela resolve aquele problema do raio-x das camadas serem sobrepostas. Como que resolveu? Tirando vários raios-x de um único corte em vários ângulos diferentes. Aí nisso que pegou vários ângulos diferentes, você consegue no computador reconstruir esses ângulos e formar um corte axial, usando só a penetração dos raios-x no corpo da pessoa. É um estudo demorado, inicialmente era mais demorado ainda, essa primeira radiografia era 9 horas para fazer, e ele faz um corte axial perfeito. O que quer dizer? Que esse corte axial está com todas as informações certinhas. Os outros cortes são derivação computada desse corte axial. O que quer dizer? Um corte sagital vão ser vários cortes axiais juntos, que pegaram só uma faixa, né, dele e depois reconstruíram no computador. Vocês vão ver por que vai ser importante saber essa diferença. Bom, aí, como eu falei que era um estudo demorado, né, no início e tudo, tiveram que fazer umas adaptações. Porque, por mais que o estudo nos dê bastante informação útil, ele não pode ser tão demorado, né? Até porque ia começar a complicar para o uso médico. Você não pode ficar 9 horas com o paciente na mesa lá para fazer um simples exame, né? Bom, aí que vem os tomógrafos multi-slice, que nada mais é que um tomógrafo que consegue ao mesmo tempo fazer vários cortes em uma só rotação. Ele tem vários sensores, né? E consegue tirar várias fotos, digamos assim, com mais eficiência, né?
Isso reduziu bastante o tempo da imagem, a qualidade e a resolução. O que quer dizer isso da resolução? Que é uma coisa importante de como melhoraram os tomógrafos, né? O primeiro tomógrafo, o grossor entre as camadas, né, tipo a distância entre um corte axial do outro, era de 13 milímetros. 13 milímetros é mais de 1 centímetro, né? Então, se tinha alguma lesão nesse aspecto que tenha menos que 13 milímetros, se eu tivesse um corte embaixo dela ou em cima, ela não iria aparecer na tomografia. Nenhum outro corte, porque o corte base é o axial. Se ela não aparece nos axiais, ela não vai aparecer nenhum outro, porque os outros são reconstrução do axial. Entendem isso? Então, assim, existem lesões melhores que 1 milímetro. Hoje em dia, dá para diagnosticar sim com a tomografia, né, que sejam muito fáceis, mas dá sim. E olha como está hoje. Hoje, a distância entre as cortes axiais está de 0,4 milímetros. É muito pequeno. Então, é muito difícil de alguma lesão passar despercebida. Pode passar mais por erro humano, né? Ou desatenção, não importa, do que pela máquina em si. Isso é interessante destacar como que avançou, né? Vamos para o próximo aqui. Quais são os componentes? Bom, o tomógrafo, muito mais complexo que isso, obviamente, mas o que vocês precisam saber é que tem 2 componentes principais, que é o gantry e a mesa. Esse é um multi-slice, né, que a gente tinha falado de hoje em dia. O gantry, o que é? É o que tem os tubos de raio-x e os detectores. Como vocês podem ver, aqui um tubo e o detector. A radiografia, as raios-x ficam passando nesse sentido, né? O paciente fica aqui e isso aqui tudo vai ficar girando. Ele todo gira. E nisso que ele vai girando, ele vai tirando várias fotos. E o que controla os cortes? A mesa. A mesa fica indo e voltando. Então o paciente fica fazendo cortes em várias alturas, né? Dependendo do estudo que ele vai fazer, né? Aqui vocês podem ver o paciente, ó, essa bolinha, é a rotação do gantry, né? Vocês podem ver que quanto mais rota, vocês podem ver que aqui é como se fosse uma radiografia só, né? E pega todos os tecidos. Rotou um pouquinho, pega outro ângulo. Pega outros tecidos. Rotou outro, pega outros tecidos. Podem ver que quanto mais vai rotando, mais tem cruzamento de raio-x e cada cruzamento vai definir um ponto específico no corte axial com a densidade dele. E o que a gente vai para o próximo power. Como vamos ler uma tomografia? Eu não tinha falado que era muito importante numa radiografia a terminologia, que é rádio lúcido, rádio opaco. Aqui não muda. A diferença é que é denso ou hiperdenso, né? Ou hipodenso. Hiperdenso é que a densidade é aumentada e hipodenso é que é diminuída. E tem uma nomenclatura que chama isodenso, que são densidades iguais. Aí você pode usar como comparativo. Bom, falando isso, tem uma escala de Hounsfield, né? Que são a escala de grises. É uma escala para se guiar no quão cinza deveria ser tal estrutura. E que estrutura eles pegaram como referência zero? Tipo, isodenso na escala. A água. A água nessa escala ela é zero. Então, tudo que é mais denso que a água vai ser positivo, né? Aqui, positivo. E tudo que é menos denso que a água vai ser negativo. O que é menos denso que a água? É a gordura, né? Você sabe que se você jogarem óleo, gordura em cima da água, vai flutuar, é menos denso. E o ar, uma bolha, é menos denso que a água. Todo o resto, osso, tecidos blandos, que tem muita quantidade de sangue, né? Parênquima, de órgãos, vão ser mais densos que a água. Então, vamos mostrar aqui. Ó, como vocês podem ver, aqui é o parênquima hepático, né? Hipodenso, assim, um pouco. E, como vocês podem ver, o estômago, né? Ou, aqui no caso, vai ser mais a flexura colônica, tem ar dentro. Como vocês podem ver, o ar, ele vai estar muito hipodenso. Então, aqui, vocês podem ver que ficou bem negro, né? Aqui também, ó, negro, negro. Então, tem ar, entendem?
Bom, e a água, que é o zero, né, seriam os líquidos. Aqui vocês podem ver que tem um pouco de líquido, aqui tem um nível hidroaéreo, aqui tem líquido. E o líquido seria nesse tom de gris, parecido com o da graça. Aqui, ó, da gordura. Entendem? E na tomografia, o parênquima ósseo, aqui vocês podem ver, na vértebra, nas costichas, bem hiperdenso, bem branco, digamos assim. Aqui vocês podem ver as escalas, né, completas da água no zero, adiposo, pulmões e aire, e depois tudo que é tecido blando, né, hígado e músculo e rinhões. Esse era outro detalhe importante da tomografia e na que a radiografia peca um pouco. Na tomografia é muito rico em detalhes a diferença entre tecidos blandos. Vocês podem ver que dá para ver bem a diferença entre músculo, rim, fígado, né? E no cérebro depois vão ver entre matéria branca e matéria gris. Não é tanta diferença, mas existe. O que eu vou com isso? Em doenças que, né, precisam fazer um diagnóstico de massa, por exemplo, um tumor, uma tomografia ela consegue muito mais detalhes na diferença de densidade entre o tumor e o órgão que ele está contido. Por exemplo, um tumor hepático, um tumor no rim, que seja. Você consegue ver bem se ele for um tumor menos denso, né, ou mais denso, a diferença de gradiente de grises. Numa radiografia tem como ver também, mas não é tão nítido quanto a gente consegue apreciar na tomografia, né? Bom, aqui a terminologia de novo, para vocês entenderem, aprofundar um pouco melhor que o que eu já havia falado do comparativo, né? A gente está analisando essa bolinha aqui. Esse círculo aqui tem o mesmo tom de gris do que o que está em volta dele. Então você pode falar que é uma lesão isodensa. Na prática a gente não vai ver essa lesão, exatamente por eu ter uma dela ser isodensa. Mas existem órgãos, como por exemplo o baço e o fígado, que naturalmente são isodensos entre eles. Então, se algum deles está com um tom de cinza alterado, ou mais para hiperdenso ou para hipodenso, significa que tem uma alteração no tecido normal dele. Então, essa é importante de saber como são as densidades entre cada tecido, né? E o hipodenso, que a gente já falou, que é uma estrutura hipodensa em relação ao entorno um pouco mais hiperdenso, né? Seria mais claro e ele mais escuro. E hiperdenso ao contrário, é uma estrutura mais clara, né, mais hiperdensa, com entorno hipodenso em relação a ela, né? Sempre se acostumar com essa terminologia, importante isso. Bom, existem contrastes na tomografia também, assim como na radiografia, mas a gente vai ver depois, outra aula sobre contrastes. Mas qual que é o contraste que pode ser utilizado na tomografia? Tanto endovenoso quanto oral. No endovenoso, ele vai ressaltar justamente estruturas vasculares, porque ele é endovenoso. E se utiliza um contraste de iodo, que ele é hidrossolúvel. Vão ter fases diferentes nesse contraste. O que significa fases diferentes? São os tempos do contraste. Porque como ele é endovenoso, ele vai ir tingindo os vasos de acordo com o fluxo do próprio sangue. Então vai ter um tempo arterial, né? Inicial, depois venoso e um tardio. O tardio é quando ele já está excretando. E se ele é hidrossolúvel, vai excretar por onde, gente? Pelo rim. Então, no final do exame de contraste, se pegar uma imagem, vai estar atingido todo o aparato excretor, né? Os rins, as urinárias, bexiga, né? E aqui, para vocês verem a diferença. Essas aqui são duas tomografias. As duas são cortes axiais. A da esquerda tá com um contraste endovenoso. Que estrutura é essa aqui, ó? Eu vou mostrar na direita primeiro. Que estrutura é essa aqui? Essas duas estruturas são a aorta. A anterior aqui é a aorta ascendente e a posterior aqui é a descendente. Vocês podem ver que ela tá com um tom que seria o tom líquido normal da tomografia, porque ela não tem contraste. Essa aqui, olha a aorta aqui, tá muito hiperdensa. Ela está com a mesma densidade que o tecido ósseo. E por quê? Porque é o contraste que está com essa densidade bem brilhante, né? O contraste deixa bem brilhante.
O coração também aqui, ó, todos os cavidades, coração cheio de sangue, né? Vai estar contrastado também. Vocês podem ver que realmente tem uma diferença bastante grande, ó, entre o contraste e não contraste. E se vocês tiverem dúvida, busquem um vaso, que vocês já saibam que é um vaso, e veem como está em relação à cortical do osso. Se tiver parecido, é contrastado, porque quando não tem contraste não é nem parecido. Bom, o que mais posso falar? Do corte axial, importante. Esse corte aqui é axial, né, como a gente tinha falado, o corte como se fosse transversal, né, separando a pessoa em dois, em superior e inferior. Na tomografia, a gente estuda o corte do mesmo jeito que elas entram no tomógrafo. Elas entram com a cabeça primeiro e com o pé para fora, né? Quando ela está deitada na tomografia e a gente analisa um corte axial, a gente vai imaginar que a gente está vendo o corte dos pés do paciente. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse lado aqui é o esquerdo do paciente. E esse lado aqui é o direito do paciente. É importante destacar isso para não ter confusões em diagnóstico. Por exemplo, aqui tem um derramezinho aqui. Não, derrame pulmonar, derrame pleural de pulmão esquerdo. Não, é pulmão direito, porque esse pulmão aqui é o direito do paciente. Para a gente aparece esquerdo porque estamos vendo de uma incidência inferior, digamos assim. A gente está vendo do pé para a cabeça. Então sempre se acostumem a que a imagem no corte axial esteja invertida, né? Para vocês já irem se acostumando com esse aspecto. Já na coronal, a visão de frente mesmo mudaria. O fígado sim vai estar no lado esquerdo da imagem, a gente sabe que do lado direito, né? Mas isso aqui eu imagino que seja mais fácil de se adequar porque é como mostram os atlas de anatomia, né? Então vocês já estão mais acostumados, mas o corte axial às vezes pode confundir um pouco. Bom, outro tipo de contraste já falado, né? Já está no corte coronal aqui, é o oral. E o oral vai ser o quê? Vai ser utilizado o bário, né? E ele é eliminado pelas fezes. O que ele vai atingir? O tubo digestivo. Ele é importante para isso. Então o paciente toma, né, o contraste, ele vai atingir a via intestinal, né? Todo o aparato intestinal. E a gente pode apreciar depois de uma tomografia todo o intestino bem hiperdenso. Ele não deveria estar hiperdenso, ele deveria ter muito ar e líquido, que é isso que tem no intestino, né? Fezes, né? E ar. Então, dentro do intestino deveria ser mais hipodenso, né? Com um pouco de isodensidade, né, do líquido, mas não hiperdenso, como está assim. É bom esse contraste para diferenciar a estrutura e marcar bem a estrutura, né? Cada contraste tem sua função. E, bom, isso aqui é uma aproximação geral dos contrastes. Depois, com as imagens, vocês vão começando a pegar mais o jeito de ver quanto está com contraste, que tipo de contraste é. E vai ficando mais tranquilo. Agora é um pouco mais, muita informação, né? E pulando aqui, outra coisa importante. Os cortes axiais da tomografia, no próprio aparelho, né, na hora de analisar a imagem, você pode configurar a imagem. O que quer dizer isso? Você pode mexer na escala de grises dependendo do tecido que você quer analisar. É como se você dá um zoom na resolução de escala de grises num tecido específico. Por exemplo, no corte axial do tórax, com esses dois aqui, eu posso querer analisar tanto o mediastino, né, que são essas estruturas aqui no meio, quanto o parênquima pulmonar. E o que isso muda para mim? Porque o mediastino, ele, entre as estruturas deles, né, que são os grandes vasos, gordura periférica, gânglios, sistema nervoso, né, eles têm a densidade relativamente bem parecida. Então, se eu coloco uma estrutura de grises para analisar toda a imagem, talvez o mediastino fique um pouco afetado e você não consiga ver bem a distinção entre tecidos blandos dele. Por isso que na ventana mediastínica, que é essa, o mediastino se vê bem e o parênquima pulmonar fica todo hipodenso, todo negro, né? Ou seja, a gente perde resolução, né, da diferença
dos grises do pulmão para ganhar a resolução da diferença do contraste dos grises no mediastino. Bom, aqui é o contrário. Essa ventana é parenquimatosa ou pulmonar. Vocês podem ver que a gente perde resolução do mediastino, fica tudo hiperdenso, né? Então fica difícil de contrastar as estruturas, né, do próprio mediastino. Desculpa. E a estrutura do pulmão, vocês podem ver que dá para marcar até a trama pulmonar aqui. Consegue ter uma riqueza muito maior de detalhes no tecido blando parenquimatoso. Isso vai ser útil porque se eu suspeito de alguma massa pulmonar no parênquima ou alguma patologia alveolar, né, que seja, eu vou pedir uma ventana parenquimatosa, porque o que eu quero analisar, querendo ou não, é o pulmão, não vai ser o mediastino. Agora, se eu fiz meu primeiro estudo ou suspeito de alguma coisa no mediastino, já estou fazendo a tomografia pensando nisso, eu vou ver uma ventana mediastínica da tomografia. Não vou ver uma ventana parenquimatosa, porque ela vai dar muito mais detalhes. Bom, a mesma coisa serve para cortes axiais cerebrais, craniais, né? Porque se eu quero ver uma patologia óssea do crânio, quero analisar a calota, que seja os senos, eu vou fazer uma ventana óssea cranial. Consigo ver muito bem os detalhes dos senos frontais, aqui vocês podem ver, a cortical do osso, o formato do osso, consigo ver muito mais detalhes dela. Em contrapartida, não consigo nem diferenciar entre parênquima pulmonar e gordura, ou pele, entendem a diferença? Agora, num corte, numa ventana parenquimatosa cerebral, né, aqui nesse caso, muito melhor de ver o osso em si, a gente não consegue ver quase nada do formato dele, não consegue nem ver o seno direito, não consegue ver o formato com a qualidade que a gente queria para analisar o osso. Mas, em contrapartida, o cérebro conseguimos ver os surcos, os ventrículos, tudo dele. Matéria branca, né? Matéria cinza, então tá tudo bem definidinho aqui. Por isso, quando queremos analisar uma massa ou uma hemorragia isquêmica cerebral, né, que é muito útil na tomografia, um hematoma, a gente pede uma ventana parenquimatosa. É a mais pedida, na verdade, né, de todas. Por conta das patologias mais frequentes para pedir um hematoma de cranial. Bom, outra coisa que dá para fazer também com a tomografia, que é interessante, como ela é toda computadorizada, dá para, com ajuda de software, né, especializado, você, por exemplo, essa aqui, você ressaltar umas estruturas, né? Essa aqui, por exemplo, provavelmente uma paciente com contraste, né, endovenoso, e esse contraste ele foi computado por um software para aparecer mais essas estruturas desse contraste. Por quê? Tá aparecendo toda a aorta e as ramas dela, né, abdominal, e principalmente as ramas renais aqui. Então, provavelmente foi um estudo para analisar a trama vascular renal, né, ver como tá, ou por um cirurgião que vai fazer uma cirurgia, ou por um urólogo que analisa direito qual que é se tem um problema anatômico no paciente, mas para qual que é a lógica? É para tirar a distração dos outros tecidos no tecido que você quer analisar. Então ele faz uma reconstrução 3D, fica muito mais visual, né? Parece um atlas do próprio paciente, fica muito mais personalizado, né? E nesse caso aqui ficou muito mais para o renal. Bom, como são os cortes na tomografia? Tem que saber bem os cortes na tomografia, saber diferenciar. Imagino que vocês já vão mais ou menos entendendo a lógica. Ó, o corte coronal na radiografia, não, desculpa, na tomografia, ele vai dividir o corpo numa porção anterior e outra numa porção posterior, né? Então a gente vai saber o que é direita, o que é esquerda, o que é superior, o que é inferior. E no sagital, a gente vai saber o que é anterior, o que é posterior, o que é superior, o que é inferior. Até aí tudo bem, né? Na axial, o paciente deitado aqui, né? A parte superior da axial vai ser anterior, onde até o coração está mais perto, e a vértebra aqui, ó, posterior. E, como a gente já havia falado, para não confundir muito, aqui
que está na nossa direita seria a esquerda do paciente, e aqui que está na nossa esquerda seria a direita do paciente, porque a vista é do pé do paciente. Então é importante já ir se adequando aos cortes, às relações anatômicas, né? Porque se vocês entendem bem de anatomia e relações anatômicas, diagnóstico por imagem vai ser muito mais fácil de digerir. É um estudo anatômico, diagnóstico por imagens, querendo ou não. Tem que saber bem as relações, que está superficial, profundo, mas na eco que vocês vão ver depois. Mas é uma coisa que com a prática também vai ficando muito mais tranquilo, né? Vocês vão vendo, no decorrer da cursada, as patologias que vão diagnosticando, vocês podem sempre fazer esse trabalho de falar, tem contraste, não tem, que corte é esse, que altura do corte às vezes é interessante. Por exemplo, esse axial aqui é a altura pulmonar, né, do pericárdico, do coração, tranquilo. O sagital também na altura do coração, e o coronal na altura da aorta e da coluna vertebral, né? Então, assim, é interessante saber ter esse costume, né, de sempre tentar pegar mais informação completa da imagem estudada. Bom, é isso, espero que tenham gostado. Foi uma aula mais introdutória, né, de imagens. É muita informação de uma vez, mas não se preocupem tanto com isso. O que eu quero que fique dessa aula é mais a terminologia, esse hábito de ver se tem contraste, os cortes importantes para sinalizar, tipo, como conseguir diferenciar que corte que altura tá, se localizar anatomicamente, né? Tem dificuldade de anatomia, alguma coisa assim, estuda imagens com atlas na mão, compara os cortes, também tem os mesmos cortes em anato, só que qual a diferença? Em anato, né, nos atlas, está tudo colorido, então você meio que já tem na cabeça que, não sei, o pulmão vai ficar rosa, o estômago mais cinzentado, o fígado mais roxo. Então, com isso, comparando com a escala de grises na tomografia, vocês conseguem, às vezes, relacionar um pouco, pelo menos, a localização anatômica que aquela estrutura deveria estar, né? Espero que ela tenha servido. Nos vemos nas próximas aulas. Também a próxima vai ser de bases físicas, da eco e da ressonância, que são muito importantes também. Mas vai ser tranquilo também. Bom, boa sorte a todos.